Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aplauda o Senhor. Amém. Você ficar bem acordado, bem disposto. Abra Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Fiquei feliz. O Aston Bruno foi cantar um louvor até antigo. E me lembrou muito dessa palavra que eu quero ministrar hoje. Fala sobre o conhecimento maior. Parece assim, o conhecimento mais importante, conhecimento mais valioso, qual é? De tudo que a gente pode aprender na vida, conhecer na vida, né? Qual é o conhecimento maior? Qual é o conhecimento que é vital? Né? Fala assim, é aquele conhecimento que se você tem a vida eterna. Se você não tem, você está eternamente perdido. Né? Então daqui, Jeremias 9, 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor. Acharam aí? Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Pai querido e maravilhoso, nós queremos te agradecer por estar aqui na tua casa, Senhor. Nós queremos te louvar por ter o privilégio, a alegria de te adorar, de te bendizer, de te exaltar, de ter a alegria, Senhor, de gastar tempo, Senhor, ó Deus, em tua presença, contigo, com as coisas que são tuas. Obrigado, Deus. A ti seja honra, glória, louvor e exaltação para todos sempre, ó Pai. Obrigado, Senhor, que tu possas derramar sobre nós o teu conhecimento, a tua palavra, a tua glória, a tua unção. Faz isso em nossas vidas, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vira aí qual é o conhecimento mais importante, né? A coisa mais importante da vida que você tem que conhecer. Quando a gente fala assim de conhecimento, e a Bíblia é um livro que valoriza o conhecimento. A Bíblia fala muito bem de conhecimento. Se você ler Provérbios, você vai ver quantas exaltações não tem sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, sobre a inteligência. Então o conhecimento, ele é assim uma coisa preciosa, vai ser sempre uma coisa preciosa. A gente diz que se tem algo que ninguém vai tirar de você, é aquilo que você aprendeu, aquilo que você conhece. E claro que a gente tem que estar atento, porque hoje nós vivemos num mundo com muita produção de conhecimento. É só olhar a quantidade de livros, é só olhar a quantidade de informação na internet, é só você olhar o número de universidades que tem no mundo, no país, né? O quanto elas são influentes, o número de professores, de instrutores. A gente vê que tem muito conhecimento aí sendo produzidos. Agora a gente tem que saber que muito desse conhecimento, ele é enganoso. Tem muito conhecimento enganoso, né? Muita informação que não revela a verdade, na verdade encobre, né? Encobre o que é verdadeiro. Tem ensinos muito ruins, tem ensinos mais ou menos, tem ensinos bons, né? Tem ensinos muito bons, tem várias coisas aí sendo ensinadas. Mas já quero adiantar que nenhum conhecimento supera o conhecimento que nós temos do Deus Todo-Poderoso. Conhecer Deus, saber quem Ele é, conhecê-lo é a coisa mais preciosa deste mundo. Glória a Deus. Essa é a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter. Teve um filósofo que ele disse, né, conhecimento é poder. E ele não estava errado. O homem com conhecimento tem feito coisas poderosas mesmo, para o bem e para o mal. Então conhecimento realmente é uma força muito grande, não há nenhuma dúvida disso, né? Conhecimento, ele é libertador. Foi Jesus quem disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará. Então a verdade, ela realmente, conhecer a verdade vai trazer libertação para a nossa vida, né? O conhecimento, ele é algo que traz para você valor. Quem conhece, realmente ele é mais valorizado do que aquele que não conhece. Então, quanto mais você conhece algumas coisas, mais valor você vai ter, né? Mais valor você vai ter. Tem uma história assim interessante, que um dono de uma empresa, né? Ele chamou uma pessoa para consertar uma máquina para ele, e essa pessoa vai lá, gasta 10 minutos para arrumar aquela máquina, ele tira uma pecinha, troca aquela pecinha e cobra, sei lá, $1.000, né? Cobra $1.000. E aí o dono da empresa achou caro, falou para ele assim, pô, mas você vem aqui, gastou 10 minutos aí, trocou uma pecinha aí que eu não sei quanto custa, e você vem e cobra tudo isso de mim? Não, isso aí tem uma coisa errada. Aí ele foi lá e pegou e refez o orçamento, né? Aí ele foi lá e colocou assim, valor da pecinha, $50. Tempo de trabalho, $50. Conhecimento necessário para saber qual pecinha trocar, $900, né? Então, o conhecimento tem valor, né? Tem valor, você sabia onde você podia fazer e ela fazia. Então, o conhecimento realmente ele traz valor para a sua vida. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente aprende isso aqui, de Jeremias 9, 23, 24. O melhor conhecimento que qualquer pessoa pode adquirir nessa vida é o conhecimento do Senhor. É você saber quem é o Senhor. E é muito importante que isso fique guardado no seu coração, porque você pode conhecer qualquer coisa nessa vida. Não tem problema você aprender e ir em busca do conhecimento. Mas eu quero que você saiba que o conhecimento principal para qualquer ser humano que vive nessa terra é conhecer quem é o Senhor. A coisa mais importante que você vai conhecer na sua vida, talvez foi importante você conhecer sua esposa, seu marido, ou conhecer alguma pessoa que abençoa a sua vida, mas o conhecimento mais importante para qualquer um que vive neste mundo, que viveu neste mundo, que vai viver neste mundo, é ele conhecer o Senhor. Então, você ter isso no seu coração, não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas se glorie porque você sabe quem é Deus, amém? Você sabe quem é Deus. Esse é o conhecimento principal. Essa é a coisa que vai determinar a sua vida aqui por toda a eternidade. É só esse conhecimento de Deus é que vai definir quem você é diante dele. E essa é a coisa que importa em primeiro lugar. A coisa que importa em primeiro lugar é você conhece Deus. Você sabe quem Ele é, você sabe o que Ele fez, você sabe o que Ele deseja de você. Conhecer Deus é a coisa principal para a nossa vida. Nós estamos aqui nessa noite reunidos, ou ali online acompanhando, porque nós conhecemos o Senhor dos Exércitos, amém? Por causa disso nós estamos aqui. Quando você conhece Deus, isso marca a sua vida para sempre. E quando eu falo para sempre, não é para sempre só aqui, enquanto você viver aqui. Porque esse conhecimento desse Deus, o conhecimento desse Deus vai marcar a sua vida para sempre, e eu quero dizer para toda a eternidade, porque você vai começar conhecendo Deus aqui neste mundo, e vai continuar conhecendo Ele lá na eternidade, quando você estiver com Ele, glória a Deus. Então é um conhecimento para sempre, que vai determinar os seus caminhos para sempre. A gente precisa ter, eu não estou dizendo que você não deve ter outros conhecimentos. Eu estou dizendo que esse é o principal. Que tudo tem que começar por aí. Que tudo tem que iniciar por aí. Começar com esse Deus, saber quem Ele é, saber o que Ele fez, saber o que Ele quer, saber como conhecê-lo mais, como andar com Ele, como agradá-lo, como viver para Ele. Esse é o conhecimento maior. Isso vai determinar a sua vida para sempre. Então esse conhecimento de Deus se torna assim. Aí eu tenho que dizer que esse conhecimento de Deus, ele não vai estar nas universidades, né? Ele não vai estar, hoje tem, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e deixa eu dizer para você, tem muita gente que tem muito pouco estudo, ou que não tem esse estudo todo, mas conhece quem é Deus.
E tem muita gente que tem tudo isso, mas não sabe quem é Deus. Aí eu tenho que dizer, bem-aventurado é o analfabeto que conhece o Senhor. E ai do pós-graduado que não sabe quem é Ele, né? A gente às vezes pensa que o conhecimento, a gente se admira, e é bom, o conhecimento é algo bom, é maravilhoso, a Bíblia o exalta. Mas qualquer conhecimento que não comece com conhecimento de Deus, qualquer conhecimento que não tenha Ele como ponto de partida, que não tenha Ele como centro, que não tenha Ele como base, vai ser uma construção vã e vazia, porque céus e terra passarão, mas a palavra dEle ficará eternamente. Amém? Este mundo passa, disse João lá na epístola dele, e os seus desejos também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Todo conhecimento humano, por melhor, mais glorioso que seja, mais coisa que tenha feito, mais barulho, ou até mais benefício que tenha feito, não se compara a isso que você conhece. Eu quero, por isso, seu coração jamais se sinta inferior, né? Às vezes por não ter isso ou não ter aquilo, porque você conhece a coisa principal que alguém neste mundo precisa conhecer. Você conhece o Deus Todo-Poderoso, você conhece Ele, você sabe quem Ele é, você sabe, né? Isso é especial demais, isso é maravilhoso demais. Claro que eu falo, você é o último a dizer que não, mas é bom aprender, é bom conhecer, é bom saber as coisas, mas é bom antes de tudo, é melhor antes de tudo, saber que existe um Deus no céu que me ama, que deu o seu Filho para morrer pelos meus pecados, e que eu posso andar com esse Deus, viver com esse Deus, conhecer esse Deus, aprender desse Deus, eu posso. Aquela oração de Jesus foi, né, ele prega, e não pense você que todo mundo, a gente às vezes fica frustrado porque alguém não se converte, porque alguém não quebranta o seu coração, e o Senhor que pregou, que fez coisas maravilhosas, e quanta gente ali, às vezes que era mestre da lei, que era autoridade nas escrituras, que não quis saber dele, né? Não quis saber dele, e ele se aborreceu, não, ele falou, ó Pai, eu te louvo, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e a revelou aos pequeninos, sim, porque assim te aprouve. Então ele estava dizendo que tinha muita gente ali com muito conhecimento, com muita sabedoria, mas que não sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. Mas glória a Deus, porque nós estamos aqui, porque Ele se revelou a nós e nós sabemos quem é Deus. Isso é precioso, esse é o conhecimento de Deus, que às vezes você não vai aprender às vezes com os mais doutos. O conhecimento de Deus, você vai aprender aos pés do Senhor, você vai aprender vivendo com Ele, caminhando com Ele em primeiro lugar. Não estou dizendo que você não vai estudar teologia, que você não vai estudar a Bíblia, isso aí é obrigatório, mas eu estou falando aqui daquele conhecimento que você tem de Deus, o que mudou a sua vida, o que mudou a sua história, para todo sempre, é porque você conhece o Senhor, amém? Então essa é a coisa que nós devemos nos alegrar. Quando a gente acha que às vezes outros conhecimentos e outras coisas são mais preciosos do que esse conhecimento do Senhor, e nada é mais precioso e importante do que esse conhecimento do Senhor. E aí eu tenho que dizer assim, que o seu conhecimento do Senhor é um conhecimento pessoal. Você sabe quem é Deus. Você sabe. Se você sabe quem é Deus, aí dão glória a Deus, para Ele. Você sabe quem é Ele, né? Você sabe. Às vezes assim, para nós, às vezes a gente fala algumas coisas, tenta convencer os outros de que Deus existe, mas não é para nós. Fala assim, não é nem que eu creio que Deus existe, eu sei que Ele existe. Sabe por quê? Porque eu conheço. Porque eu conheço pessoalmente. Eu não conheço Deus de ouvir falar, eu conheço Deus porque eu ouvi falar ao meu coração. Eu conheço. Eu sei quem é Deus, tá? Já pensou se alguém chegasse assim para o pastor Paulo, né? E dissesse assim, pastor Paulo, o senhor conhece a Neide? Assim, alguém fala, não, você não conhece a Neide. Ele ia dar risada, né? Ele dá risada, porque é óbvio que ele a conhece. Alguém fala assim, Deus não existe, ué, como é que alguém chega para nós e fala que Deus não existe? Nós não apenas acreditamos que Ele existe, nós sabemos que Ele existe, nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, porque um dia nós tivemos um encontro com Ele,
Ele entrou na nossa vida, Ele veio na nossa vida, Ele entrou na nossa história, e a partir de então, tudo na nossa vida começou a ser guiado, direcionado a partir dEle. Nós sabemos quem é Deus, glória a Deus. Nós o conhecemos pessoalmente, nós o conhecemos experiencialmente, ou seja, é difícil dizer assim, como é que você explica para uma pessoa do gosto da maçã, se a pessoa nunca comeu maçã, né? Como é que você explica para a pessoa, sei lá, o gosto de pular de paraquedas, se a pessoa nunca pulou de paraquedas? Você pode dar 1000 palavras, né? Ela pode até imaginar, ela pode até pensar um pouco nisso, mas ela não vai conhecer como você, porque você experimentou, né? Às vezes quando nós falamos de Deus, nós pregamos a Deus, nós sabemos que é apenas um caminho para a pessoa chegar até Deus. Você pode dar a receita do bolo, você pode mandar a foto do bolo, mas essa pessoa só vai sentir o gosto do bolo quando ela comer, né? Você falou que o bolo é gostoso, você falou que o bolo é bom, porque você já experimentou o bolo. E você proclama a Deus, porque você já experimentou Deus na sua vida. Você sabe que Ele é bom, você sabe que Ele é maravilhoso, você sabe quem é Deus, porque Ele já entrou na sua vida, Ele já invadiu a sua vida, Ele já tocou na sua vida, Ele já fez coisas maravilhosas na sua vida, amém? Por isso você sabe quem é Deus, você conhece Ele, e conhece, mas você conhece Deus, não é, na maioria das vezes, não é de ouvir falar não, você conhece Deus, porque você anda com Ele intimamente, você fala com Ele, você se dirige a Ele, se adora a Ele. Está aqui pensando que quando, né, eu já falei isso aqui algumas vezes, as pessoas, para quem não conhece Deus, para quem é ateu, para quem é incrédulo, realmente a oração é muito estranha, né? Você está ali de olhos fechados, falando, feito um doido, para nada, né? Aparentemente para nada. Então ele não consegue entender o que é a oração. Mas nós sabemos que a nossa oração não é para o vazio, a nossa oração é para um Deus real. Quando nós oramos para um Deus real. Quando nós adoramos um Deus real. Quando nós damos glória para um Deus real. Porque nós verdadeiramente sabemos quem é Deus, nós temos intimidade com Ele, nós caminhamos com Ele, nós vivemos com Ele, nós já o ouvimos muitas vezes, Ele já fez coisas maravilhosas na nossa vida. Então nós não estamos aqui porque nós não conhecemos, nós estamos aqui porque nós sabemos quem é Deus, quem Ele de fato é. E nós estamos aqui porque nós conhecemos a Deus, mas nós sabemos que podemos conhecê-lo mais. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O nosso conhecimento de Deus também é um conhecimento gradativo, como é o conhecimento de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Quanto mais você anda com a pessoa, mais você conhece essa pessoa. Quanto mais você convive, mais você a conhece. Com Deus também. Nosso conhecimento com Deus não acabou ainda não. Nosso conhecimento de Deus aqui nessa terra e na eternidade não vai acabar nunca. A gente pode pensar assim em Deus como um oceano, né? E se fosse dizer assim, vários graus, você pode estar com os pés na água, você pode estar com água pela cintura, você pode estar mergulhado naquela água, você pode ser um mergulhador que vai lá para o fundo, né? Então Deus é como se fosse esse mar, mas talvez a gente conhece tão pouco de Deus que a gente ainda nem molhou o pé da água, a gente está só sentindo a brisa vindo do mar ainda. Mas eu quero dizer para você que nós podemos conhecer ainda mais o nosso Deus, nós podemos ainda conhecê-lo mais. Cada experiência, às vezes cada experiência, cada palavra que a gente recebe, cada mover de Deus sobre a nossa vida, cada luta que você passa e vê a Deus agir, cada resposta de oração, cada palavra de Deus que você vê se cumprir na sua vida, você vai conhecendo mais quem é Deus. Deus chama você para conhecê-lo um pouco mais. Deus chama você para saber cada vez mais quem Ele é.
Então Deus, Ele é esse que vai dizer: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Glorie-se em conhecer quem é o Senhor. Saber quem é Deus, conhecer quem é Deus, saber o que Ele fez por nós através do seu Filho Jesus, saber como Ele se revelou, o que Ele revelou, o que Ele quer, o que Ele deseja, como Ele age, como Ele faz, todas essas coisas que você sabe, essas são as coisas mais importantes para se conhecer neste mundo, é a base de toda uma vida aqui na terra, conhecer Ele e conhecer o seu Filho Jesus. Então nós temos que pensar que este conhecimento que nós temos de Deus é a coisa mais preciosa para nós guardarmos. Que nenhum conhecimento, por mais belo, mais sábio, mais frutífero que pareça ser, se ele é contrário, se ele é antagônico a esse conhecimento de Deus, então ele deve ser descartado, porque nós conhecemos Deus, e Deus é a verdade, Deus é a vida, amém? Ele é a vida para nós. Que esse conhecer isso, ter esse conhecimento, é aquilo que você tem que guardar com todo o seu coração, com toda a sua força. Nós estamos aqui porque nós tivemos um encontro pessoal, transformador, poderoso, com o Senhor dos Exércitos, e nós sabemos quem Ele é, amém? Nós sabemos quem Ele é. E aí, você pensar um pouquinho nesse conhecimento do Senhor que você tem, e você saber que, primeiro, só esse conhecimento do Senhor te salva. Só esse conhecimento salva. Alguém pode fazer 1000 universidades, e ele pode aprender muita coisa, mas se ele não conhecer o Senhor, ele está eternamente perdido. Essa é a verdade, esse é o fato. E alguém pode não conhecer nada, ou muito pouca coisa, mas se ele conhece o Senhor, ele foi redimido para sempre, amém? Jesus disse assim: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então conhecer esse Deus é o único conhecimento que vai trazer para nós vida eterna. É o único conhecimento que vai nos reconectar com Deus. É o único conhecimento que vai trazer para você aquilo que é de Deus. Aquilo que Deus trouxe para você. Então você saber que esse conhecimento que nós temos de Deus, que nós vamos crescendo nele, avançando nele, vivendo nele e desenvolvendo ele, nós vamos ter outro conhecimento maior, embora sejam bons, vamos ter outros conhecimentos bons, mas só o conhecimento de Deus traz para você a vida eterna, amém? Só o conhecimento vai trazer a vida eterna, só o conhecimento de Deus te transforma, só o conhecimento de Deus te transforma de uma maneira sobrenatural. Quantas pessoas, elas foram assim transformadas por Deus de uma maneira tão maravilhosa, tão tremenda, tão assim, é tão bonito ver aquelas, não sei assim quantas pessoas você já conheceu que se converteram, tiveram aquela mudança radical na vida delas. A pessoa às vezes era uma pessoa, às vezes envolvida com coisas terríveis, horríveis mesmo, e que a gente olhava para elas assim, e você dizia assim: meu Deus, como é que essa pessoa ela vai ser mudada? Eu até falo, a gente olha assim, meu Deus, essa pessoa está tão longe de Deus, essa pessoa está tão envolvida com coisas más, que como é que ela vai sair disso, né? Eu vou até um testemunho pessoal, e hoje eu vejo assim a minha irmã, e minha irmã ela cresceu muito assim no meio, se envolvendo com ocultismo. Eu falei um pouquinho dela, né? E ela foi se envolvendo, mas foi uma coisa muito ruim. Ela sempre foi uma pessoa muito estudiosa, ela tinha um estante assim, cheio de livros de ocultismo mesmo, alguns muito pesados, e embora a gente falasse, para ela aquilo era nada, né? Aquilo era uma coisa, né? Sem valor nenhum. Mas ela continuou naquilo, e ela foi se envolvendo cada vez mais com aqueles conhecimentos terríveis,
coisa assim que é difícil até nominar, e aquilo foi trazendo para a vida dela um peso muito grande, e ela começou a perder na saúde, depois ela perdeu o emprego, depois ela perdeu a família, né? E ela cai numa insanidade tal que ela foi classificada ali como esquizofrênica, ela falava sozinha, ela conversava, aquela coisa assim bem terrível, né? Aquela coisa bem ruim, mas a gente sempre orando e pedindo a misericórdia de Deus, e daqui a pouco ela começou a fazer perguntas da Bíblia para mim, né? Ela mandava mensagem, o que isso quer dizer, o que isso quer dizer, e algumas vezes que encontrava, ela ficava ali só perguntando da Bíblia, e daqui a pouco ela começou a frequentar uma igreja, e daqui a pouco ela começou a ir para essa igreja, e daqui a pouco a mente dela começou a ficar mais lúcida, e hoje eu vejo ela fazendo perguntas da palavra, querendo conhecer mais a Deus, falando do que Deus tem tocado na vida dela, abrindo toda assim, comunicação com ela, cheio de palavras de Deus, cheio de abrir o coração para Deus. Hoje ela realmente está buscando a Deus, conhecendo a Deus. Hoje eu vejo Deus transformando a vida dela. Deixa eu dizer, só o conhecimento de Deus pode mudar o homem, só o conhecimento de Deus pode mudar o homem na sua raiz, naquilo que ele precisa ser mudado. Não duvide disso. Quando um homem conhece Deus, tudo se transforma na sua vida. Amém? Tudo se transforma. Muda, né? É interessante assim, que a gente tem muitos exemplos na história, mas um dos maiores defensores da fé, né, do século XX, muitos conhecem os livros dele, que é C.S. Lewis, ele era um ateu, né? Ele era um ateu. E ele se tornou um crente, né? Ele se tornou realmente um crente. E ele era um homem assim, uma coisa dele assim, que eu tenho muita admiração, que você olha assim, você lê, e às vezes algumas coisas são difíceis, porque era um homem, ele era um gênio, né, muito inteligente, mas algumas coisas você vê de um convertido, e tem uma ocasião que ele fala assim, que ele nunca gostou dos hinos cristãos. Ele era aquele homem bem culto, bem refinado, e ele falava assim que os hinos cristãos eram muito feios, né? E ele dizia assim, hino cristão para mim era poesia de 4ª categoria com música de 6ª categoria, né? Ele realmente esculachava aquilo. Quando ele se converteu, ele escreveu assim, lá na igreja tem um irmão que eu vejo louvando a Deus, e quando eu vejo aquele irmão louvando a Deus com aqueles hinos, eu digo assim que eu não sou digno de amarrar o cadarço do sapato dele, porque realmente ele sabe quem é o Senhor e ele adora o Senhor. Sabe o que é isso? É o conhecimento de Deus transformando as vidas. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, é como um fogo que queima a palha. Ela tem poder para transformar as vidas, ela tem poder para nos mudar. E ainda dizer isso, a transformação de Deus na nossa vida não acabou não. Quanto mais você conhecer Deus, mais Ele vai transformar a sua vida. Quanto mais a gente vier para a luz de Deus, essa luz vai transformar a nossa vida. O conhecimento de Deus, ele te transforma. O conhecimento de Deus, ele te leva para a renúncia, né? Nós temos as coisas que nós nos apegamos, nós temos as coisas que nós damos valor, mas quando nós conhecemos o Senhor mesmo, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós aprendemos que a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é o nosso Deus. Paulo escreve assim, pensa no apóstolo Paulo, e ele conta a história dele assim, que ele era um homem muito culto, ele era ali, criado aos pés de Gamaliel, gente, um dos maiores mestres do seu tempo, né? Ele era alguém ali religiosamente severo, ele falou assim, eu era fariseu dos fariseus, né? eu era assim, hebreus de hebreus, eu era linhagem pura de judeu, né? Aquela pessoa assim que tinha orgulho da sua raça, orgulho do seu conhecimento religioso, orgulho da sua formação, orgulho da posição que ele tinha ali em meio aos seus. E um dia ele vai e ele tem encontro com o Senhor,
Mas o grande problema é que aquele conhecimento do Senhor significava que todas as outras coisas que ele achava que eram preciosas, não eram tão preciosas assim. Que as outras coisas que ele achava que ele não podia viver sem, não eram tão essenciais assim. Porque agora ele havia conhecido aquele que é o essencial. Ele havia conhecido aquele que realmente é a coisa principal e necessária. Ele havia conhecido o Senhor. E ele falou que agora que ele conhecia o Senhor, ele considerou todas as outras coisas como se fossem refúgio, como se fossem lixo, como se fosse ali entulho para jogar fora, porque agora ele conhecia o Senhor. A coisa mais preciosa era o Senhor. E aí é óbvio que a conversão dele levou ele a ser rejeitado, levou aquele circo que ele tinha, aquela honra que ele tinha, ele perdeu tudo aquilo. Mas ele disse: agora que eu conheço o Senhor, eu não ligo para perder todas essas coisas pelo conhecimento da glória de Cristo. Amém? Quando você conhece o Senhor, se você tiver que deixar algo, se você tiver que perder algo, se você tiver que abandonar algo, não tem problema, porque eu conheço o Senhor, eu sei quem Ele é, e eu sei aquilo que Ele fez na minha vida. Quando Paulo escreveu a última carta dele, ele estava provavelmente preso, ia ser morto, né? E aí você pensar, né, a gente assim tem a história dele influenciou o mundo, a vida dele influenciou o mundo, nos influencia até hoje, e ele vai ser morto, está preso ali, ele não é um criminoso. Qual é o crime que ele está preso? Conhecer o Senhor. Qual é o delito dele? Servir ao Senhor, esse é o delito dele, e ele vai ser morto, a cabeça dele vai ser cortada. Mas você lê a carta dele, não é uma lamentação, não é uma reclamação. Lá ele escreve: eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, eu sei em quem eu estou servindo. Então, quando nós conhecemos o Senhor, perder o quê? Nós não temos mais o que perder. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, ele escreve isso numa outra prisão que ele tem. Então, não importa o que aconteça conosco, nós somos do Senhor para sempre. Amém? Porque nós o conhecemos. Conhecer o Senhor te leva a temer o Senhor. Você já deve ter lido na Bíblia algumas vezes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E aí eu tenho que dizer, você tem muitas pessoas muito inteligentes, algumas pessoas que inclusive influenciaram muitos outros, mas nem sempre essa influência é boa, porque essas pessoas não têm temor do Senhor, e se ele não tem temor do Senhor, ele não tem a verdadeira sabedoria. Mas à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, não é medo do Senhor, é respeito, é reverência, é realmente saber quem é Deus, saber o nosso lugar nesse universo. Nós não somos Deus, nós não somos dono nem sequer da nossa vida, Ele é o Senhor, amém? Ele é o Senhor. Então, à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode, o que Ele diz, nós vamos vendo que Ele é o soberano absoluto, e nós vamos aprendendo a temer mais o Senhor, nós vamos aprendendo a dizer não para aquilo que tem que dizer não, e dizer sim àquilo que nós vamos dizer sim, né? Esse é o conhecimento principal. As pessoas... Todo conhecimento é bom, as pessoas estão aprendendo mil e uma coisas diferentes, algumas boas, algumas ruins, algumas mais ou menos. Mas a coisa principal é você conhecer o Senhor e ter temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o conhecimento que vai te levar a passar a sua eternidade com Deus. E o conhecimento do Senhor vai te levar a confiar no Senhor. Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai confiar nele. Eu dou aula de apologética e eu uso muito uma coisa assim, né? Eu uso muito exemplos simples para as pessoas entenderem. E às vezes você tem uma pessoa, você vai lá, você pede para ela, sei lá, R$1.000 emprestado, né? E ela te empresta, né? Você paga direitinho. Dali a um tempo você pede 2.000, ela te empresta.
Dali a um tempo você arrisca mais um pouco, para 3 mil, né? E ela te empresta. Aí vai passando os anos, né? E você sempre pede dinheiro emprestado, essa pessoa nunca diz não, né? Aí chega um dia você precisa de... Essa pessoa é muito rica, tá? Só deu para perceber, né? Aliás, se você souber quem é, me fala que eu também vou lá, tá? Mas chega uma hora que você vai pedir, sei lá, você precisa de 50 mil. Né? Para quem você vai pedir? Para essa pessoa. Você pediu sua vida inteira. Então você tem uma confiança, porque todas as vezes que você pediu, todas as vezes que você foi até ela, todas as vezes que você falou com ela, ela de prontidão, ela te ajudou. Eu falo assim é com Deus. Conforme você vai caminhando com Deus, você vai vendo Ele agir na sua vida, você vai ver Ele respondendo às suas orações, a dar livramentos, a dar resposta, a fazer coisas na sua vida. Aí você vai conhece Deus, você vai confiando nele, cada vez mais, porque você sabe quem é Deus na sua vida. Esse conhecimento de Deus vai nos levando a confiar nele, tá? A ponto de, às vezes, você descansa nele, você aprende a descansar nele, você aprende a orar e saber que ele vai responder. Você está lá, às vezes você vê o barco chacoalhando, né? Você vê lá o barco para afundar, mas você não tem medo, porque você sabe que ele está no barco com você. Você sabe que ele tem poder sobre toda a tempestade. Você já viu ele acalmar tantas tempestades na sua vida? Você já viu ele fazer coisas maravilhosas na sua vida? Então você sabe que ele vai agir, ele vai fazer, ele vai operar em você. Esse Deus que nós conhecemos, o conhecimento desse Deus nos leva a confiar nele de todo o nosso coração. E nós temos que saber, embora saibamos pouquinho desse Deus, né? Alguém já disse assim, que o que nós sabemos dele é uma gota, e o que nós ignoramos é um oceano. E eu digo que talvez seja até menos. Talvez o que nós conhecemos de Deus é uma gota, e o que nós ignoramos é um universo inteiro, né? Mas essa gota que nós conhecemos de Deus é muito poderosa, amém? Esse pouquinho que nós sabemos de Deus é suficiente para nos levar à salvação, é suficiente para mudar a nossa vida para sempre, é suficiente para nos levar a renunciar, a nos levar a realmente a temê-lo, a amá-lo, a servi-lo, a confiar nele. Esse pouquinho que a gente sabe de Deus é precioso. E é esse conhecimento que Deus quer que você guarde com você para sempre, porque esse conhecimento é a coisa mais preciosa que um dia você adquiriu sobre a terra. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu e você, mas não conhece esse Deus. Muita gente que pelo conhecimento que tem, ganha muito mais do que eu e você possamos sequer ganhar e pensar em ganhar em toda a nossa vida. Mas o que nós ganhamos, tendo esse conhecimento, eles jamais saberão. Esse conhecimento é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E eu falo isso porque às vezes nós pensamos que o Evangelho é só coisas que nós cremos. O Evangelho é muitas coisas que nós cremos, mas é muitas coisas que nós sabemos, é muitas coisas que nós conhecemos, porque Deus trouxe isso no nosso coração. O capítulo 2 de 1 Coríntios foi um capítulo que mudou minha vida. E Paulo diz assim, aquilo que o olho não viu, e aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. E aí Paulo continua dizendo assim, mas Deus revelou estas coisas a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito ele prescruta todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele fala assim, quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E Deus não nos deu o espírito do mundo, mas Deus nos deu o seu Espírito. Glória a Deus. Diga, Deus me deu o seu Espírito, amém? Deus me deu o seu Espírito para que eu pudesse conhecer aquilo que me é dado gratuitamente por Deus. Deixa eu falar assim, o Espírito que inspirou a Bíblia, o Espírito que trouxe aqui as suas palavras, é esse Espírito que Deus derramou sobre a sua vida.
Então, quando você lê a Bíblia, você sabe que essa é a palavra de Deus, que é o que Deus tem para dizer para você. Deus trouxe esse conhecimento, isso que estava no coração de Deus, trouxe aqui na palavra para nós, e agora esse Espírito habita em nós. Você sabe quem é Deus, você conhece Deus, amém? Quem conhece Deus aí, dá glória a Deus. Quem conhece Deus, ama a Deus. Quem conhece Deus, obedece a Deus. Quem conhece Deus, busca a Deus. Quem conhece Deus, serve a Deus. Quem conhece Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Quem conhece Deus, realmente ele sabe que nele não tem coisa mais preciosa. O nosso bem mais precioso é o nosso Deus. Aleluia. E aí, só para terminar, eu fico me perguntando assim, né? O que acontece com alguém quando ele despreza esse conhecimento? Né? Qual a consequência? Qual a consequência? Né? Qual a consequência de uma pessoa que ele vira as costas? Eu não quero conhecer isso. Né? As pessoas não gostam muito quando se fala de inferno, dessas coisas assim, né? Não é politicamente correto falar. Mas pensa bem, se Deus é o conhecimento maior, se Deus é a coisa principal, né? Se Deus é a coisa principal de uma pessoa conhecer, o que acontece se Deus que se revelou ao homem, quando o homem vira as costas para ele, quais as consequências disso? E pior, quais as consequências de uma pessoa que conheceu Deus e desprezou? A Bíblia fala assim, né? Essas passagens são às vezes fortes, mas é a realidade. Seria melhor não ter conhecido o caminho da verdade, do que tendo conhecido se afastar do santo mandamento. Está na Bíblia. Pode ninguém mais pregar esse trecho, mas isso lá na eternidade vai ser lembrado. O que será de uma vida? O que será de uma pessoa que conheceu e simplesmente virou as costas para esse conhecimento? E aí nós pensamos que o que nós conhecemos hoje, né? O que nós conhecemos um dia de Deus, é só o começo, né? Só o começo. Fomos apresentados para esse oceano chamado Deus. E agora nós temos que entrar nesse oceano todo dia um pouco. Nós temos que nos aprofundar cada dia um pouco. Deus, cada dia Ele nos chama mais para conhecê-lo mais através da sua palavra, através da comunhão com Ele, através do seu Espírito. Deus nos chama para cada vez conhecê-lo um pouco mais. Deus chama você hoje para conhecê-lo um pouco mais. Amém? Para crescer neste conhecimento, para aumentar neste conhecimento, para cada dia mais você saber quem é o teu Deus. Hoje você conhece o Senhor, mas que daqui a 5, 10, 20 anos, se nós já não estivermos lá na presença dEle, desfrutando da presença dEle, mas daqui a 10, 15 anos, você saiba mais quem é o Senhor do que você sabe hoje, conheça mais o Senhor do que você conhece hoje. O conhecimento de Deus é a força, é a vida, é a vitória sua. Aleluia. O conhecimento do Senhor vai te marcar por toda a eternidade. Então, não tem outro conhecimento que vai te marcar por toda a eternidade. Ter conhecido esse Deus, ter sabido quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele ama, todos os seus planos, seus propósitos, que você tem aprendido aí ao longo dos anos, as verdades de Deus que você tem aprendido ao longo dos anos. Isso é a coisa mais preciosa que você tem e marcar você até a eternidade. E aí eu quero dizer, se você ainda não conhece Deus, como você precisa conhecer, né? Busque. Né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Você pode, eu não falo simplesmente de estar numa igreja. Tem muita gente que nasce na igreja, tem muita gente que cresce na igreja, tem muita gente que gosta de igreja, tem muita gente que gosta de hino, que gosta de pregação, que gosta de palavra, que gosta até de receber oração, mas Deus chama você para gostar dele, amém? Deus chama você para amá-lo, para você conhecê-lo pessoalmente. O Bruno falou aqui, né, o trecho de Jó. Eu não sei quanto Jó conhecia de Deus, mas alguma coisa ele conhecia. Mas ele
Ele diz, eu conhecia de ouvir falar, o que eu conhecia, quando vem mais conhecimento, aí é que você percebe que você conhece pouco. Talvez eu e você, a gente acha que conhece muito, mas quando nós conhecemos mais, nós vamos ver que nós conhecemos pouco, que a partir de hoje você conheça mais o Senhor. E se você não conhece, levante a sua mão e diga hoje, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer profundamente, eu quero te conhecer poderosamente. Todos nós precisamos conhecer mais do Senhor, amém? Se você não conhece, busque. E se você já o conhece, que você possa se aprofundar ainda mais no conhecimento desse Deus, ter uma sede, um desejo, né? Um anseio de conhecê-lo mais. E aí, se você quer conhecê-lo mais, você vai para a palavra, né? Não tem como eu conhecer uma pessoa se eu não ouvi-la. Não tem como eu conhecer mais profundamente uma pessoa se eu não escutá-la falar comigo. E a primeira palavra que você precisa ouvir de Deus é aquela que está na Bíblia. E aí, quando você quer conhecê-lo mais, você vai orar, você vai buscar, você vai adorar, você vai ficar na presença de Deus, você vai gastar tempo na presença de Deus, né? Não vai precisar nem de tabela de VPO para você, porque a sua fome de Deus, sede de Deus, vai além de qualquer tabela de escrito, porque você tem fome e sede de Deus, e se você tiver fome e sede de Deus, você vai ser farto, amém? Você vai ser farto, você vai buscá-lo, você vai viver com Ele, você vai 24 horas por dia viver com Ele, e assim, vai ser pouco, e o seu anseio, a sua curiosidade, o seu desejo, vai levar você para cima, vai levar você a deixar coisas, a renunciar coisas, a gastar tempo, a entender que Ele é a principal coisa da nossa vida. A gente vai ver que se tiver alguma coisa no nosso tempo, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que ocupa mais tempo do que Deus, tem alguma coisa errada. Nosso coração, nosso pensamento tem que estar em Deus. Que o Senhor produza em nós hoje assim um desejo maravilhoso, tremendo e poderoso de conhecê-lo. Eu queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que você ainda não conhece o Senhor. Quero apresentá-lo, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus da Bíblia. Que você hoje aqui diga aí no seu coração, eu quero te conhecer, Deus. Que você diga isso. E para nós aqui que já o conhecemos, né? Há sempre um chamado de Deus, há sempre um chamado para conhecê-lo mais. Às vezes você teve um tempo da sua vida que você se consagrava, se dedicava, orava, lia a Bíblia. E aí começam a vir uma série de atividades, uma série de coisas acontecendo ali. E você começa a deixar isso para segundo lugar. Nada pode substituir o seu relacionamento com Deus como forma de conhecê-lo. É o tempo que você gasta com a palavra, é o tempo que você gasta com oração, é o tempo que você gasta com oração, com meditação. É esse tempo que vai determinar o seu conhecimento de Deus. É importante que você pare no seu dia a dia e gaste tempo com o Senhor, e que você cresça nesse conhecimento de Deus. Talvez você tenha muito tempo já que você serve ao Senhor, e você já conhece muito, mas isso ainda não significa que encerrou. Ainda você tem mais coisa para aprender, ainda você tem mais coisas para receber dele. Você ainda tem mais coisas para compartilhar sobre ele, para ensinar sobre ele, para falar sobre ele. Que Deus nos leve por esse caminho, o caminho que vai nos conduzir a um conhecimento mais profundo do Senhor. Feche os seus olhos agora, fale com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós somos o povo que te conhece e que quer te conhecer mais, ó Deus. Nós somos o povo, Senhor, que sabe quem o Senhor é. Nós já ouvimos coisas tão grandiosas tuas, ó Pai.
a nossa mente, o nosso coração está repleto do teu ensino, Senhor, está repleto das tuas verdades, mas nós sabemos que isso é só o começo daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero nesta noite pedir que o Senhor desperte em nós o conhecimento de Ti, ó Deus. Ó Deus, Senhor, desperte em nós o desejo de aprender, de crescer, de caminhar, Senhor amado. Ó Deus vivo, Deus poderoso, Deus santo. Aleluia. Ó Deus, traz, Senhor, a Tua revelação para essa pessoa que está aqui, ainda não Te conhece, ela ainda não sabe o que o Senhor fez por ela ainda não conhece o Teu amor em Cristo Jesus, ela não conhece o Teu perdão, ela não conhece a Tua aliança, ela não recebeu a Tua revelação, que ela receba, Senhor, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Faz, Senhor, esta obra através do Teu Espírito Santo. Traz para nós, Senhor, essa sede, esse anseio de conhecer ainda mais. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de entrarmos no louvor ainda, clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Amém. Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Tem muita coisa que você ainda não sabe, que Deus quer fazer na sua vida, que Deus quer operar através da sua vida. E você vai saber, clamando a Ele. Você vai saber, buscando a Ele. Você vai saber, debruçado na palavra dEle. Você vai saber, no seu relacionamento com Ele. Clama a mim, e eu te responderei, diz o Senhor, aleluia.